Olá pessoal, queria falar para vocês hoje como poderia ser feita uma pequena simulação aí de uma usina solar no PTW no caso. Então, começaríamos então, claro que com a fonte. A fonte aqui, já falei em outros vídeos, né? Como você parametriza aqui a fonte, né? Com valores de corrente ou de impedância equivalentes aqui na tua concessionária. A primeira diferença, se você pegar uma planta industrial sem essa fonte geradora, você vai trabalhar com os dados equivalentes da concessionária no ponto de entrega. Então, a partir dessa barra aqui, seria o ponto de entrega, seria todo o cabo de entrada do cliente e todo o sistema elétrico do cliente, do consumidor. No caso de quando você tem fontes geradoras, você tem que modelar também o teu alimentador da concessionária. Então, a tua concessionária vai te dar um valor de impedância equivalente lá na saída da subestação dela, ok? E depois você vai modelar o cabo alimentador da saída da subestação dela até o ponto de entrega. Então é esse detalhe a mais que tem quando você, por exemplo, quer simular aí uma fonte geradora, no caso aqui uma usina solar, certo? Por que isso? Porque a concessionária vai te pedir que o teu relé tenha proteções reversas que atuam para contribuições da usina solar lá na subestação dela. Então, para você calcular essa contribuição lá na subestação dela, você tem que prever aí o teu cabo alimentador da concessionária. Então, é por isso. Após o alimentador da concessionária, então você chega ao ponto de entrega, né? Aqui eu coloquei aqui uma proteção aqui. Aí, claro, pode ter mais alguns cabos aqui, entre transformador e o relé, por exemplo. Aí você chega ao transformador. O que acontece? São duas situações. Esse transformador ele pode atender a carga e a sua usina que você vai implementar. Ou você pode botar um transformador só para a tua usina solar. O melhor, pessoal, nós vamos ver depois, é sempre ter um transformador para usina solar própria. Esse esquema de ligação do transformador nós vamos ver depois. Aí você tem o cabo aqui de baixa, aí você chega na usina, certo? Na usina solar. Vamos falar sobre a ligação desse transformador. Então, eu peguei aqui e selecionei algumas normas técnicas, certo? Você deve procurar aí no site das concessionárias para ter a norma atualizada. Então, pegando aqui uma das concessionárias, aqui ela fala o seguinte, ela mostra uma situação de você ter, né, um transformador próprio para a usina, certo? E um transformador próprio para carga. Por que é melhor? Porque as proteções da usina ficam todo aqui nesse ramal da usina. Então, se tiver um curto-circuito externo à concessionária, atual teu relé vai cair a tua usina solar. E a tua carga vai continuar sendo alimentada. Então, isso que é o bom de ter uma separação entre a usina e a carga. Aqui, a concessionária até permite você ter assim a usina e a carga, né, juntos, certo? Mas aí provavelmente você já não aproveita mais o transformador da tua carga, que geralmente é delta estrela, certo? De média para baixa tensão. E quando tem usina, algumas concessionárias pedem estrela aterrado na alta, no primário do transformador, certo? Por que isso? Porque quando você tem estrela aterrado, você vai conduzir corrente sequência zero aqui para o lado da concessionária e você põe uma proteção 67, 67N aqui. 67N no caso. Algumas concessionárias vão permitir você manter o delta no lado primário do transformador, mas aí você tem que ter uma proteção específica. Por quê? Porque quando der um curto-circuito fase terra, depois que a tua concessionária abrir a parte dela, o lado dela, a tua usina vai ficar girando pelo delta aqui. As correntes sequência zero ficam presas no delta, né? Mas você tem o que? Você não tem corrente de falta fase terra, mas você tem sobretensão nas outras duas fases. Então você tem que botar uma proteção 59N. Algumas concessionárias pedem um rolamento secundário específico aqui no TP para a função 59N. Tá? Então, essa é uma das diferenças. Algumas concessionárias não gostam, né, de trabalhar com o delta, por quê? Porque dá sobretensão aí nas fases sus quando dá um curto-circuito fase terra. E essas sobretensões, o teu sistema da concessionária geralmente é solidamente aterrado, né, ou até aterrado por impedância.
Mas, quando acontece uma falta fase terra num sistema desses, pode chegar a raiz de 3. Aí o teu sistema não está preparado, né? Então, por exemplo, os para-raios podem começar a conduzir, né? Conduzir em sobretensão, desgastar, eles não estão preparados, né, para isso, né? Tem a curva TOV do para-raio, né? Aí você pode ver que eles começam a conduzir com uma certa sobretensão aí transiente. Então isso não é bom para o sistema, algumas concessionárias não aceitam o delta aqui no primário do transformador. Aqui uma outra norma, né, que você pode aproveitar aí o transformador de alta estrela e essa norma também recomenda um aterramento aí no lado primário. E aqui uma das soluções é botar um transformador aí de aterramento, um zigue-zague aí para dar um ponto de referência. Aí você tem corrente, por isso você não tem 59N, mas a 67N reversa nesse caso. A 51V, pessoal, quando a usina ela fornece baixos níveis de curto-circuito, aqui lá no ponto da subestação, então você adota aí 51V para ficar mais sensível aí e poder atuar aí para essas correntes baixas, né? Numa falta aí, por exemplo, lá na subestação da concessionária. Ele vai ver isso, que é uma corrente baixa, certo? Mas como afunda a tensão também, então a 51V consegue ser sensível, certo? E aqui, entrando na placa solar, eu vou mostrar os principais parâmetros aqui de parametrização. Você vai colocar aqui, esse aqui está zerado, né? Não mexi ainda. Mas aqui você vai botar tensão, a potência, fator de potência, vai preencher, certo? Vai botar aqui a tua contribuição aí de curto-circuito aí do teu inversor. E aqui o mais importante que ele fala para vocês, que é a placa. Esse conjunto você vai, por exemplo, aqui parametrizar quantas placas estão em série e quantas estão em paralela, certo? E aqui você vai entrar com os dados da placa. Então eu peguei aqui um catálogo, certo? O PTW entra, aqui você vê que tem dois tipos de tabela, né? Nós vamos pegar essa tabela aqui, que é irradiação 1000 watts por metro quadrado a 25 graus. Aí você vai preencher o que? A potência, a tensão, a corrente, né? Dessa placa, tudo aqui nesse item, certo? Aí você tem ela parametrizada, aí você pode começar a simular aí o teu sistema. Então você vai ter proteções diretas para frente, né, que descem da concessionária aqui para a tua usina. Então você vai ter essas proteções e vai ter as proteções reversas, né, que devem ser sensíveis às contribuições da usina para o lado da concessionária. Tá bom? Então, basicamente, esses pontos, esses cuidados que vocês devem ter, tá bom? Na hora de simular aí uma usina solar. Meu nome é Jonathan Costa Beber, somos da Protection, Estudos e Treinamentos, e nós estamos com uma promoção aí agora, até dia 10 de dezembro, nós estamos com uma promoção, nosso treinamento e proteção de sistemas elétricos digital. Você comprando, pode parcelar até em 12 vezes, tá a R$ 697, e você vai ter aí um login de acesso aí à plataforma da Hotmart. Lá vão estar todas as videoaulas e você pode assistir quantas vezes quiser, tá bom? E lá você pode fazer perguntas para mim que eu estarei respondendo. Era isso aí. Muito obrigado, pessoal. Outra coisa importante, pessoal, que esse relé, certo? Quando der contribuições aqui da usina solar para a concessionária, ela até pode abrir depois do religador da concessionária, se tiver um religador. Mas tem que obrigatoriamente abrir antes do religamento da concessionária, do religador da concessionária, certo? Então, quando esse religador atuou, quando passar o tempo de tempo morto, ele religar o sistema, a barra tem que estar limpa. Isso eu queria falar para vocês. É outra coisa, também tem funções específicas como 78 e 81 de FDT, que são usados aí quando tem usina solar, certo? Que são proteções específicas, né? E que deve ser feito um estudo de estabilidade, né? Antilhamento, né? Para ajustar essas proteções. Usinas pequenas aí, o pessoal, a concessionária já deixa aí botar uns ajustes típicos para isso, tá bom? Muito obrigado.